TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Sábado, 31 de outubro, está no ar mais uma edição do Semana Ilustrada, onde eu trago para você as principais reportagens da semana. E veja agora os nossos destaques. Minas Gerais registra queda de crimes violentos em 2020. Homem avança em blitz, atropela policial e é preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Empresários assinam termo que estabelece normativa para funcionamento de bares e restaurantes. Operação Malebolt, 33 veículos são bloqueados pela Polícia Civil. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as estatísticas de feminicídio e de violência doméstica contra a mulher, produzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, são acompanhadas e publicadas mensalmente. Segundo o levantamento mais recente, este tipo de crime apresentou queda de 5,8%, passando de 103 casos entre janeiro e setembro de 2019 para 97 casos no mesmo período deste ano. O levantamento do Estado aponta 17 mil ocorrências a menos na comparação do mesmo período e representou queda de 33,8% de criminalidade violenta. As estatísticas incluem registros de homicídio consumado e tentado, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado, estupro, estupro de vulnerável consumado e tentado, roubo e extorsão. Além de crimes, o Observatório de Segurança Pública também monitora os registros de furto e lesão corporal. Segundo as forças de segurança, o índice de homicídios é o menos impactado pelo período de distanciamento social. Outros indicadores de destaque são os dados de roubo e furto consumados. O índice de estupro consumado também caiu significativamente, com redução de 26% nas ocorrências em 2020. Na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, é dia de finados e os cemitérios de Araxá terão horário especial para visitação. Na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, é celebrado o dia de finados e é tradição em Araxá que as pessoas visitem os entes falecidos nesta data. Com a pandemia do novo coronavírus, os locais estão com horário de visitação especial, de segunda-feira até domingo, de 7 da manhã às 5 da tarde. E no dia 2 de novembro, de 7 da manhã até às 8 da noite. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, que alertou aqueles que vão vir até os cemitérios para que tenham coerência, não façam tumulto e não tenham muitas pessoas juntas. Os vendedores que ofertam flores artificiais na porta, tanto aqui do cemitério das Paineiras, no centro, quanto no cemitério São João Batista, no bairro Dona Beija, devem ter o alvará para funcionamento e seguir as regras estipuladas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá, com distanciamento entre as barracas de pelo menos 2 metros, fazer um controle do fluxo de pessoas para que não haja aglomeração e disponibilizar álcool gel para clientes e também para quem estiver trabalhando. O alerta para a data é quanto a viagens e festas, para que não tenha aumento dos casos, como ocorreu após o feriado de 7 de setembro. E agora vamos falar sobre comércio e economia. A crise provocada pela pandemia pode refletir também nas contratações temporárias para o final do ano, período de festas de Natal e Réveillon. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, neste fim de ano o comércio deverá contratar mais de 70 mil trabalhadores temporários para atender ao aumento das vendas. O número é de 19% menor que o registro em 2019, quando chegou a 88 mil. O Natal é a principal data comemorativa do varejo e deve movimentar mais de 37 bilhões este ano.
As lojas de roupas e calçados, que historicamente respondem pela maior parte dos empregos temporários neste período, deverão ofertar 30 mil vagas. A CNC estimou ainda em R$ 1.319 o salário médio de admissão para as vagas temporárias, 4,6% acima da remuneração para este tipo de emprego no ano passado. Os maiores salários são esperados nas lojas especializadas em produtos de informática e comunicação e de artigos farmacêutico e perfumaria. Tais segmentos, contudo, deverão responder por apenas 7% das vagas. Equipe de bombeiros monitora áreas de risco na cidade por causa do período chuvoso. E ainda hoje o editorial Raio X com a Lavinha Drummond. É daqui a pouco. Candidato a prefeito e vereador, o voto dos pequenos negócios tem força. Colocar o empreendedorismo na pauta do seu município ajuda no desenvolvimento da sua cidade. O Sebrae preparou o Guia do Candidato a Empreendedor, com dicas e ações que você pode incluir no seu planejamento. Baixe o guia. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MTM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. No dia do pleito, todos os eleitores terão que lidar com a novidade de cuidados sanitários específicos para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Os funcionários do cartório eleitoral estão preparando o material que será designado para cada sessão. Nessas pastas contém exatamente os itens que serão entregues aos mesários e usados por eles, além de uma urna eletrônica, cabine de votação e caderno de votação reais para o pleito deste ano. No kit de higiene, um álcool líquido para limpeza da sessão, um em gel para uso do eleitor e 4 embalagens também de álcool gel, um para cada mesário. Todos nós teremos que lidar com uma novidade nas eleições 2020. Os cuidados sanitários para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Nesse cenário, os mesários, que já tinham um papel fundamental para assegurar a realização de uma votação tranquila, terão ainda mais importância. Caberá a eles a orientação aos eleitores nos locais de votação e execução correta de alguns procedimentos para minimizar os riscos de contaminação. Foi pensando nos mesários que o TRE Mineiro produziu um vídeo que mostra em detalhes a forma adequada de uso das máscaras e do protetor facial, de higienização das mãos, superfícies e objetos. O material pode ser utilizado para os eleitores conhecerem o fluxo de votação e saberem como será a votação no dia 15 de novembro. A Justiça Eleitoral está empenhada em assegurar a proteção de mesários e eleitores. Se cada um se cuidar, todos ficarão protegidos. A preparação feita é para os 31 locais de votação e as 228 sessões das cidades de Araxá e Itapira. Uma das novidades é a criação de mais um colaborador, o coordenador de acessibilidade. Esse ano a Justiça Eleitoral tomou a iniciativa de disponibilizar em alguns locais de votação, principalmente aqueles com maior movimentação de eleitores, pessoas para estarem orientando aqueles que necessitam de um auxílio para adentrar a sessão eleitoral e exercer o direito do sufrágio, né? Ou seja, vamos estar orientando aí as pessoas
com deficiência visual, os cegos, os surdos, os mudos, os cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção em geral, né, os idosos. Então, está sendo disponibilizado isso aí pela Justiça Eleitoral. A princípio, por exemplo, a Escola Delfim Moreira, com certeza vai ter, e alguns outros locais. E solicitando aqueles que têm essa disponibilidade, está ajudando, né? Toda ajuda é bem-vinda, principalmente nesse período de pandemia, para tornar mais fácil aí o direito do cidadão de votar. Nesta semana, empresários assinaram um termo de compromisso para o funcionamento de bares e restaurantes na cidade. Em menos de 2 horas, praticamente a metade do público esperado. Eu converso agora com o presidente do Sindiorb de Araxá, Mário Marques. Mário, o que consta nesse termo em que os empresários do setor de bares e restaurantes assinam nesta tarde? Nós assinamos em conjunto hoje 5 responsabilidades para com a prefeitura, né? O distanciamento, o uso de álcool em gel, o uso de máscaras para quem está trabalhando e para os clientes no trânsito dentro da casa, o aglomeramento e o horário de funcionamento, né? Esses cinco pontos chaves nós assinamos com responsabilidade que a casa vai vistoriar e fazer valer, né, para que não haja, inclusive, aglomeração nos nossos pontos de venda. Com isso, aqueles estabelecimentos que estavam saindo fora dessa prática poderão ser fechados até 15 dias, né, e se eles voltarem a acontecer novamente, a cassação do alvará, a não possibilidade de funcionar mais. Você citou quais são esses 5 itens e entre eles o horário de funcionamento. Vamos falar qual que é esse horário, de segunda a sexta, nos finais de semana, vem um feriado aí também, para o público também saber, para os telespectadores também saber. O horário é de segunda a segunda, né, de 11h23 para atendimento ao público, atendimento presencial, né? O atendimento de delivery, ele é livre, ele pode ir a qualquer hora, né? Então só o atendimento presencial é que conta nesse horário. Então o estabelecimento pode abrir às 7 da manhã e ir até às 23, mas só pode atender presencial de 11 horas até às 23, né? Então com essa situação a gente consegue regularizar e obedecer o decreto. Os clientes também podem ficar atentos a essas normas, né? Ver se está tudo ok a hora que chega no local. Exatamente, nós vamos ter que contar muito com os clientes, né, nesse momento, porque o cliente infringindo essas regras, ele está prejudicando o estabelecimento, né? Então o estabelecimento vai ter que ser mais enérgico, porque é a vida deles, a fechamento da empresa deles é que vai estar em jogo nesse momento. Esse consenso para permanecer aberto, né, e ter esse termo de responsabilidade por parte dos proprietários de bares e restaurantes aqui em Araxá, foram várias discussões até chegar nesse consenso. Foi, nós tivemos bastante discussão nesse sentido, né? Nós passamos por umas situações difíceis até nesse percurso, mas o que venceu foi exatamente a perseverança e a luta para manter os estabelecimentos abertos em Araxá. E com isso realmente chegou-se a um final vitorioso para ambas as partes, né? Tanto o comitê, que vai conseguir manter aí o seu distanciamento e evitar assim o contágio entre as pessoas, né? E os estabelecimentos podendo trabalhar, né, num horário permitido e conseguir ter seus ganhos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Araxá, há entre 500 e 600 empresas desse segmento no município. Com a aproximação do período de chuvas volumosas, o subtenente do Corpo de Bombeiros, em entrevista à nossa equipe de reportagem, explicou como é feito o monitoramento de áreas de risco em Araxá. Há um monitoramento em 6 pontos da cidade. Quem explica para a gente quais são esses locais é o subtenente Nogueira, aqui do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros. É feito um monitoramento regular, né? Mas antes conta para a gente quais são esses pontos em que vocês monitoram regularmente. Olha, nós temos, nós podemos mencionar aqui pontos, nós já consideramos as avenidas que estão nas regiões de vales de Araxá, né, que é
Nós citamos a João Paulo II, a Damas Drummond, né, a Wilson Borges, né, o Arcalino José Ribeiro, tá? Porque essas avenidas, né, elas sempre recebem um grande volume de águas, né, quando a chuva é intensa, né? Então a tendência é essa drenagem da cidade, né, passar por essas avenidas e que acaba ocorrendo as inundações, né? Fora isso, nós temos aí no bairro Orozino Teixeira, né, próximo ali à travessia do Córrego da Galinha, tá? Nós temos umas 2 casas ali no Domingos Zema também, que temos problemas com enchente, tá? E temos na Ademar Guimarães, no bairro Tiradentes, na Herminda Soares, no Salomão Drummond, né? E o maior, né, que nós podemos considerar aí é na Rua Maria Aparecida de Araújo, né, no bairro São Francisco, né, no final da Rua Pará, né, onde é uma ocupação irregular e muito próximo ao Córrego Grande. A gente diz mesmo que lá é o maior lugar, porque o número de famílias residentes naquele local é grande, né? Como é feito o monitoramento antes da chuva? Quando há aquela previsão de grandes volumes, como é feita essa instrução até esses moradores? Lá, né, nós temos lá aproximadamente umas 40 famílias, né, que é um complicador muito grande, né? E é a situação mais crítica porque toda a água, né, de chuvas aqui de Araxá vai passar por aquele local, né? Então, nós temos um plano de período chuvoso, né, que é feito, né, um monitoramento constante, né? Quando tem um alerta de previsão de alto índice de chuvas, né, a gente procura estar deslocando até esses locais para fazer um alerta, né, para que as pessoas fiquem mais preparadas em caso de uma inundação. Quando a chuva começa a cair no município, vocês já também acendem um outro alerta caso sejam acionados? Sim, com certeza, né? Nós temos, né, o nosso pessoal de serviço, né, e caso necessário nós temos um plano de chamada, né, que é acionado o pessoal que está de folga para auxiliar, né, nesses trabalhos. Encerrado o inquérito da Operação Voto de Cabresto na cidade de Perdizes e o editorial Raio X com Lavínia Drummond. Semana Ilustrada, volta já. Outubro é o mês de luta contra o câncer de mama e estamos juntas nessa causa. Porcelanato polido Bianco, R$ 59,90. Porcelanato Delta Madrid, R$ 38,90. Revestimento branco Viva, R$ 13,90. Selador acrílico Real, R$ 54,90. Quando você se previne, a sua vida ganha cor. Somos Outubro Rosa, somos a Casa Franca. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Operação Malebolt, a nova fase deflagrada esta semana, foi marcada por bloqueio de mais 33 veículos pela Polícia Civil. Com a medida, os investigados na 5ª fase da operação ficam impedidos de vender ou alienar esses bens. No dia 23 de outubro, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária contra um investigado apontado como principal articulador do esquema. De acordo com o delegado Renato Alcino, os veículos passam por inspeção e também foi lançado o impedimento no sistema do Detran. Caso seja constatado prejuízo aos cofres públicos municipais, a frota poderá ser revertida para ressarcir o cofre. O objeto da investigação é o processo licitatório para o transporte escolar rural, realizado em 2020. As apurações estão com o Núcleo de Combate à Corrupção do 5º Departamento de Polícia Civil e, desde agosto, foram deflagradas 5 operações visando a arrecadação de provas sobre a possível fraude.
As apurações no curso do trabalho investigativo e das fases da operação associadas aos depoimentos de boa parte dos investigados, inclusive do articulador, que já prestava o serviço de transporte escolar rural para a Prefeitura há 9 anos, confirmam a suspeita. Fraude por meio do ajustamento prévio dos participantes para definição de linhas e valores. A maioria dos investigados confessou os ajustes e que conseguiram sair vencedores, com cerca de 90% das linhas disponibilizadas. Os editais definiram cláusulas que dificultam a concorrência, com impedimento de participação de interessados de outras localidades e também por pessoas que não tivessem experiência. Outro ponto investigado é a possível adulteração de tacógrafos dos veículos para faturamento superior ao real, com evidências em que seja de 20% a 30% a mais, uma vez que o pagamento pelo serviço realizado é por quilômetro rodado. O motorista que não obedeceu a ordem de parada em uma blitz e acabou atropelando um policial militar rodoviário em via que liga Araxá ao Complexo do Barreiro foi ouvido e liberado na delegacia da Polícia Civil. O autor tem 24 anos. Eu converso agora com o Tenente Lourenço, da Polícia Militar Rodoviária, que vai esclarecer para a gente mais informações sobre esse ocorrido, que foi possível constatar quando vocês chegaram no local, próximo ali à entrada do Complexo do Barreiro. Quando eu cheguei ao local, o autor já tinha sido contido pelos militares, né? E ao questionar ele o motivo da ação, ele ficou muito confuso. Ele deu várias versões, assim, entrando em contradição. Na verdade, acho que nem ele sabia direito o que tinha acontecido, né? Às vezes ele se dizia arrependido, depois ele não sabia o que tinha acontecido, ele falou que não tinha visto os policiais, depois ele falou que o carro perdeu o freio. Então, assim, muito confuso. Então, assim, é um mistério, realmente ainda é um mistério. Aparentemente, o veículo regular, o condutor habilitado, foi submetido ao teste do etilômetro e acusou 0, portanto ele não estava sob efeito de álcool. Então, é realmente um mistério. E o que aconteceu? Como foi esse atropelamento? A guarnição policial estava realizando uma blitz de rotina, né, normalmente, e sinalizou para ele parar o veículo. Ele não parou. E ao invés de reduzir e parar, né, ele ainda jogou o carro para cima do militar, que tentou ainda ir para a contramão, né, para evitar o atropelamento, mas ele ainda jogou mais o carro ainda para o lado da contramão e atropelou o militar. E evadiu. Aí foi sentido ao barreiro, só que no barreiro ele retornou, aí os militares conseguiram interceptar o carro e fazer a prisão dele. Como está o segundo sargento que foi atropelado? Felizmente, né, graças ao nosso bom Deus aí, não teve ferimentos graves, ele se encontra em casa, ele foi hospitalizado, foi medicado, mas nada de muito grave não. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esse segundo sargento que foi atropelado teve poucas escoriações pelo corpo e também no pé. A Polícia Civil encerrou o inquérito da Operação Voto de Cabresto, na cidade de Perdizes. Deflagrada no dia 16 de outubro de 2020, visando combater um grupo criminoso responsável pela prática de inúmeros ilícitos eleitorais na cidade de Perdizes, a Operação Voto de Cabresto teve inquérito encerrado. Em coletiva de imprensa, o delegado Rafael Galo, da 7ª Delegacia de Perdizes, e Vitor Hugo Heisler, regional da 2ª Delegacia em Araxá, apresentaram o que foi apurado. A princípio era para apurar o uso de servidores comissionados, a coação de servidores comissionados da Prefeitura de Perdizes, para que apoiasse a candidatura do atual vice-prefeito de Perdizes e que está concorrendo ao pleito para o cargo de prefeito. Então, as investigações começaram com esse foco inicial. Comprovamos ali já no início, de fato, foi abordado um veículo, dentro dele estavam 2 assessores do vice-prefeito, com uma lista de cargos comissionados, seguidos de um ok. Os celulares deles foram apreendidos. Constatamos que partiu do vice-prefeito
vamos dizer, essa estratégia de abordar os servidores comissionados. Durante as investigações ficou provado que desde 2018, na eleição para deputado estadual, ele já havia utilizado essa tática de quê? Fala, olha, você é comissionado, você tem que colar tantos adesivos, senão vai perder o emprego. De brigar com uma servidora, porque os pais dela estavam apoiando outro deputado estadual. E, claro, agora nas eleições municipais, a estratégia foi intensificada. Então, começou a partir disso. Só que durante as investigações, o que era grave ficou muito mais grave para a gente. Por quê? Foi apurado que estava havendo desvio de dinheiro público, mediante a compra de material de construção com dinheiro da prefeitura, para entregar para eventuais eleitores, apoiadores do vice-prefeito a troco de voto. Os 2 assessores que atuavam na campanha foram presos na cidade de Perdizes no dia em que a ação foi deflagrada. E o atual vice-prefeito do município estava foragido e apresentou em Araxá no final da tarde de 16 de outubro. O inquérito policial tem 8 volumes. De acordo com o inquérito, a ação funcionava da seguinte forma. O atual vice-prefeito de Perdizes montou a lista com os possíveis eleitores a serem comprados e incumbiu esses 2 assessores, um deles que atuava na prefeitura de Perdizes no setor de compras, a buscar essas pessoas, a ir até esses possíveis eleitores e confirmar o que eles precisavam de material de construção. Mais de 30 pessoas foram ouvidas e mais de 20 celulares apreendidos. Durante as investigações, foi apurado que o referido grupo usava a máquina pública municipal ao coagir e induzir outros servidores, a maioria funcionários comissionados, a votarem na candidatura do atual vice-prefeito de Perdizes, Vinícius Barreto, ao cargo de prefeito. Eles foram indiciados nos crimes de associação criminosa, coação eleitoral, organização criminosa e peculato. Os eleitores também foram indiciados por corrupção eleitoral. A população que pede ou recebe, o eleitor que pede ou recebe de político, material de construção, combustível, cesta básica a troco de voto, eles respondem criminalmente, não é só o político. Existe um crime previsto no Código Eleitoral de corrupção eleitoral, salvo engano, o artigo 299, e aí a pena é de até 4 anos de reclusão. Então, todos os eleitores que identificamos, deve ser mais de 10, que identificamos, que receberam, foram indiciados. Eles entraram e vão responder perante a justiça por corrupção eleitoral e também o vice-prefeito e os assessores que estavam praticando esse delito. Das 12 cidades da área da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil sediada em Araxá, há 5 municípios com crimes eleitorais em investigação. A Polícia Civil está atenta a esse processo eleitoral e nós não admitiremos, por parte de qualquer candidato, qualquer ato que venha a perturbar esse processo democrático que o país está passando na nossa região, e nós iremos agir com o devido rigor com relação a isso. Então, um recado a todos os candidatos que sigam a lei, para que não tenham aí algum dissabor, alguma prisão, algum inquérito policial e acabem aí o seu processo eleitoral mais cedo. E fique agora com o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Se o debate foi morno, ele me foi quente para relembrar a memória do meu queridíssimo tio Toninho Drummond e o carinho que cultivo pelos meus primos, Olívia, Eveline, Leonardo, Fábio, todos também Drummonds. E também aquele time bacana que veste a camisa da Rádio Cidade. O debate em si deixou a desejar. Faltou tempero. Foi nada ousado, adrenalina zero. E olha que estamos dentro de uma reta final de campanha. O evento foi para lá de xoxo. Ocorreu desde um velado clima de já ganhei até um confuso posicionamento de apoio a uma chapa branca. Apenas uma candidatura mostrou mais vigor e ousadia.
Qual? Se você ouviu, sabe muito bem de quem eu estou falando. Faltou foco, empenho, audácias, coragens, perguntas imprevisíveis, sal, pimenta, ou seja, faltou energia. Verdade, verdade, verdade. Enfim, 15 de novembro está chegando e com ele a sua oportunidade de escolher uma pessoa preparada, ativa e independente para governar a nossa cidade. É hora de meditar. Depois, não adianta reclamar. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E esta edição do Semana Ilustrada encerra por aqui. Eu volto no próximo sábado. Tchau. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.